Opa, vamos lá, continuando agora com a parte de topos e fundos. Tá explicando aqui o que são topos e fundos. Na aula anterior, eu comentei que o gráfico, ele caminha ali, né, em ondas, né? Ele faz isso. Expliquei também sobre suporte e resistência, sobre o pullback, né? O gráfico faz isso. Isso aqui é um exemplo de gráfico de linhas, entendeu? Esse aqui é o movimento do gráfico. E com esse movimento do gráfico, ele faz esses movimentos dentro das áreas de canais, como eu expliquei no vídeo anterior. E a gente precisa estar identificando ali no olho, sempre, quando a gente vai estar analisando, para a gente estar fazendo nossos traders, são os topos e fundos. Topos e fundos nada mais é isso aqui, ó. Fundo, topo, 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 fundo, 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 né? Aí você pergunta, mas por que é tão importante identificar isso? Isso daqui é muito importante a gente identificar para a gente saber para que lado o mercado está indo, para que lado a força compradora ou vendedora está prevalecendo. Por quê? A gente tem uma alta, identificamos um topo quando teve essa queda, um fundo quando identificamos essa outra alta. O que ele deu aqui para a gente já? Ele deu um pullback e uma outra alta, um outro topo. Depois que ele deu esse topo, a gente identifica que a gente tem dois topos. Só que o topo anterior ele é mais baixo que o topo atual. Quando ele tem essa queda e essa alta, ele nos deixou outro fundo do primeiro, que mostra que o fundo anterior é mais baixo que o fundo atual. O que a gente está mostrando para a gente? Está mostrando que o gráfico está numa tendência de alta, porque ele tá nos dando topos e fundos mais altos que os anteriores, entendeu? Vou fazer isso desde o começo para ver se, para tentar ficar um pouco mais claro. Vamos lá. O gráfico veio de uma queda, abriu uma alta, certo? Nos deu um fundo. Ok, temos o primeiro fundo. Isso daqui vamos colocar aqui a abertura do mercado, às 9 horas da manhã ali, na hora que abre os mini contratos. O mercado abriu aqui, naquela loucura, né? Deixou para a gente um fundo, subiu, caiu. Opa, a gente tem aqui agora um outro não, a gente tem o nosso primeiro topo, certo? A gente já identificou o nosso primeiro fundo, a gente tem o nosso primeiro topo. Aí o que pode acontecer com o gráfico aqui? O gráfico ou ele pode cair, entendeu? Ou ele pode subir. Vamos colocar que ele subiu. Ele nos deu o quê? Um outro fundo. Aqui, o que a gente identifica? Que nesse fundo, a gente já tem um fundo mais alto que o fundo anterior. Você entendeu? Essa nossa, vamos colocar pernada ou braçada, como dizem, ela rompeu esse nosso topo, que nada mais é que uma resistência. Isso daqui é um suporte, lembra desde a aula de suporte e resistência? Isso daqui é um suporte, né? Aqui o preço está andando e fazendo pullbacks numa tendência de alta, entendeu? Aqui a gente começa a identificar que a gente está numa tendência de alta. Se o preço voltar, respeitar essa área de suporte, de resistência que virou suporte e subir, a gente vai ter o quê? Né? Aqui a resistência que era um suporte, a gente já tem outro topo mais alto, entendeu? Esse fundo
mais alto que os fundos anteriores, que nada mais é que virou um suporte, suporte, que aqui era uma resistência, ele rompeu, fez o pullback, subiu. Aí chegou aqui em cima, o preço desce, vamos colocar aqui DST aqui, ele tem essa área aqui que era a resistência quando o preço estava aqui, ele rompeu essa área virou suporte, só que na volta ele rompeu esse suporte que virou resistência novamente. Aí o preço volta a tocar para descer. Na hora, eu fazendo as marcações, fica um pouco mais tranquilo, mas quer ver? Deixa eu fazer o gráfico, porque quando a gente pega o gráfico, a gente pega o gráfico limpo. Não vem marcado, né? Vamos colocar assim, ó. Alta, né? Queda, alta. Opa, aqui a gente tinha um fundo, outro fundo mais alto, né? Topo. Vamos ver o próximo topo. Topo mais alto que o topo anterior, já sei que está numa tendência de alta, né? O que eu vou fazer? Sabendo que tem uma tendência de alta, eu vou prevalecer mais compra, né? Eu vou procurar mais trabalhar fazendo compra no mercado, mais que venda. Porque você entrar contra a tendência é você nadar contra a correnteza, entendeu? Os seus traders vão ficar muito mais complicados, muito mais difícil de, de acertar do que você indo a favor da correnteza, sempre a favor da correnteza. Então, fundo, topo, topo, tendência de alta. Beleza, o gráfico fez isso, isso, isso. Ó, fundo. Opa, esse fundo já foi um pouco mais baixo que esse. Esse topo já foi mais baixo que o topo anterior. O que está acontecendo aqui? Uma troca de tendência. O gráfico estava nos dando os topos e fundos mais altos que os anteriores, estava na tendência de alta, e aqui começou a acontecer uma troca de tendência, entendeu? O gráfico rompeu essa área de suporte, desceu, testou no pullback, formou um topo mais baixo que os topos anteriores, fundo mais baixo, topo mais baixo, estamos numa queda agora. Testou aqui, segurou, fez isso. O que aconteceu? Outra troca de tendência. Fundo, topo, fundo. Outra troca de tendência. Isso daqui é o básico ali da gente tá fazendo análise técnica, entendeu? Tá identificando para que lado o mercado está indo, você entendeu? O que está acontecendo ali? Já está começando a conseguir enxergar o gráfico. Precisa estar treinando isso daqui. Não é tão bonito, tão desenhadinho que nem é ali, que nem eu fiz, né? Isso daqui, ó, a gente pode identificar aqui, ó. O gráfico vem um pouco, isso daqui é com o tempo que vai pegando, entendeu? Mas treinando, eu acredito que um dia treinando isso daqui já fica com o olho treinado, ó. Aqui a gente tem um topo, o gráfico desceu, já deu um pequeno topozinho mais baixo que o anterior, caiu, entendeu? Na verdade ele caiu aqui, subiu, outro topozinho, ó, o que o gráfico está fazendo, ó, entendeu? Topo mais baixo, fundo mais baixo, topo mais baixo, fundo mais baixo, topo mais baixo. Teve essa queda e agora o preço subiu. Olha o quanto que ele subiu, entendeu? Ó, ó. Tem que sempre identificando isso daqui para a gente saber ter uma noção para onde que o preço está indo, entendeu? Aqui, o preço abriu aqui a abertura de mercado, deu uma alta, caiu, formou um fundo, subiu. Ajuste, fundo mais baixo, subiu. Ajuste, fundo mais alto, quer dizer, né? Topo mais alto que o anterior, subiu.
fundo mais alto, topo mais alto, subiu. Ó, e assim vai. Aqui, ó, começou a mudar, ó. Topo mais alto, topo mais baixo. Provavelmente aqui deu um fundo mais baixo, entendeu? E assim vai. E assim a gente consegue identificar para onde que o mercado está indo, o que que ele está buscando, entendeu? Não é difícil, é bem mais tranquilo que a gente pensa, né? Porque quando a gente abre o gráfico ali e vê essa bagunça aqui, a gente fala, caramba, o que que é isso? Só que pode ver que com o tempo, prestando atenção ali, analisando com calma, vai conseguindo identificar ali os topos e fundos, né? Com os topos e fundos nada mais é que suporte e resistência. Aqui existia uma resistência, jogou o preço para baixo, né? Uma área de preço caro, onde que a gente deve vender, uma área de preço barato. Aqui é caro, empurrou para baixo, rompeu essa área, subiu, que são áreas, né? Essa aqui é uma área, ó, que era suporte, virou resistência, nada mais. O preço voltou, fez o pullback, testou essa área, caiu, entendeu? Voltou, aqui testou a mesma área, entendeu? Aqui tem uma área, caiu, entendeu? E assim o preço vai caminhando e fluindo. É bem simples.